Meu nome é Damião, e para contextualizar começarei mencionando que isso aconteceu há alguns anos na Baixa Califórnia, México. Eu morava em uma cidade próxima a uma cidade muito grande daquele estado. Atualmente estou morando nos Estados Unidos, mas naquela época morava e trabalhava com meu amigo em uma empresa automobilística da cidade e tínhamos que ir e voltar de transporte público dia após dia. Era um micro-ônibus que ia e voltava todos os dias da minha cidade para a cidade em que trabalhava e vice-versa. Naquela época, eu tinha apenas 18 anos e meu único objetivo era dar uma vida boa para minha mãe. Numa daquelas muitas noites em que voltávamos para nossa cidade, foi quando tudo aconteceu. Eram 10 da noite, era o último ônibus que passaria. Só havia 5 pessoas nele, incluindo eu e meu amigo. Estávamos a caminho como sempre, cansados e sem vontade de conversar. Meu amigo sempre adormecia e eu ficava acordado porque nunca consegui dormir no transporte público. De qualquer forma, já estávamos naquele longo trecho de estrada onde estávamos praticamente atravessando montanhas, numa estrada de terra que temos que percorrer para chegar até minha cidade. Geralmente nesse trecho o ônibus anda um pouco mais devagar por causa das pedras. Lembro-me que as luzes interiores estavam apagadas, porque o condutor já nos conhecia e nos perguntou se queríamos que apagasse as luzes. Todos dissemos que sim. Não dava para ver muito lá fora. Era algo muito imponente, era uma escuridão sem fim, mas uma coisa aconteceu. Meu amigo e eu íamos na frente, eu estava no banco ao lado do corredor, então conseguia ver perfeitamente a estrada à frente e era isso que eu estava fazendo, observando. Quando de repente vi algo muito estranho atravessando a estrada, cruzando o ônibus, e bateu nele. Ficamos todos assustados, até meu amigo acordou, o motorista freou completamente e ficou em silêncio por alguns segundos. Alguém mais viu isso? O motorista perguntou, e eu fui o único que respondeu. Sim, eu vi, mas não sei o que era. O homem estava muito assustado e eu mais ainda, porque o pouco que eu tinha conseguido ver demonstrava que era algo muito estranho que rastejava. Era algo sobre 4 patas, com as patas traseiras muito compridas e finas. Eu não sabia se era algum animal estranho vagando pela área, mas não queria falar nada. Não queria assustar as outras pessoas, porém sabia que o motorista tinha visto melhor do que eu. E seu medo me confirmava que era algo estranho. De repente, uma mulher que estava num dos bancos traseiros gritou: "Temos que descer, talvez seja uma pessoa que precise de ajuda." O motorista não respondeu, apenas se levantou do banco e abriu a porta. Meu amigo e eu nos levantamos e fomos atrás dele, mas antes de descer notamos algo rastejando em direção à montanha, algo que não conseguimos ver direito, pois foi muito rápido. O que estava acontecendo? Olhamos para frente, embaixo do ônibus, e não havia ninguém. Olhamos em volta, mas não encontramos nada. Então ouvimos algo se movendo atrás dos galhos de um lado da estrada. O motorista pegou sua lanterna e caminhou em direção à montanha, e nós o seguimos, e lá nós vimos algo que não esperávamos. Era uma mulher. Ela estava sem roupa e parecia muito machucada em um dos braços. Dissemos a ela que iríamos ajudá-la e perguntamos se ela estava bem, mas ela não nos respondeu. Ela apenas nos observou sem qualquer expressão. Seu olhar era simplesmente frio. Ela não tinha expressão. O motorista pegou o telefone e ligou para a emergência. Mas ao ouvir isso, a mulher se arrastou de uma forma impressionantemente rápida em direção ao sopé da montanha e se perdeu entre os galhos. Nós 3 vimos isso e ficamos chocados. Era muito estranho. Parecia um animal pela forma como estava se rastejando. Era algo tão fora do comum. Meu amigo me disse que iria voltar para o ônibus e que eu deveria fazer o mesmo. Era óbvio que ele sentiu medo depois de presenciar aquilo, mas eu fiquei lá com o homem, que foi um pouco mais longe naquela interminável montanha para ver se conseguia localizar a mulher. Entretanto, não conseguimos encontrá-la. Mesmo assim, ele deixou a ocorrência para a polícia e lhe disseram que levariam meia hora para chegar ao local. O motorista decidiu então que era melhor nos levar para a cidade, que já ficava a menos de 20 minutos, pois as senhoras que estavam conosco estavam estressadas. Chegamos na cidade e o motorista nos deixou na parada. Naquela noite fui dormir com muitas perguntas, tentando processar o que vi, me perguntando uma vez ou outra se tudo aquilo tinha sido real. No dia seguinte, o mesmo motorista dirigia o ônibus que nos levava para a cidade, e é claro que perguntei o que havia acontecido, mas infelizmente ele não tinha respostas. Ele disse que a polícia também não encontrou nada,
nem mesmo vestígios de que um humano estivesse ali. Simplesmente deixaram assim e falaram que não tinha o que fazer. Não sei com clareza o que aconteceu, quem era aquela mulher ou se era uma mulher. Bom, eu te digo que antes de vê-la nas montanhas, vi uma figura estranha atravessando a estrada e o motorista também. Não sei se a mulher era a coisa que vimos, que depois que nos viu mudou de forma. Eu sei que parece muito maluco, mas não consigo encontrar outra explicação. A verdade é que nunca mais a vimos. Não vi nada de estranho naquele lugar depois disso. Eu não sei bem o que aconteceu, mas essa é minha história. Meu nome é Gabriela. Sou mexicana, mas já morei na Argentina, no Brasil e no Chile, onde moro atualmente. A história que vou contar aconteceu aqui mesmo, dentro de um ônibus. Naquela época eu trabalhava numa casa como empregada doméstica. Pegava o ônibus do meu bairro humilde até chegar à área rica. Eu demorava cerca de 1 hora para chegar lá e à noite demorava cerca de 40 minutos, pois já era tarde quando voltava e havia menos trânsito. Numa dessas ocasiões, saí um pouco depois do horário habitual, pois a casa onde eu trabalhava tinha feito uma festa de aniversário para o filho do meu patrão e me pagaram horas extras para ajudar a limpar toda aquela bagunça. Lembro que naquela ocasião quase perdi o ônibus. Quando cheguei na parada, o último da noite estava passando e felizmente consegui pegá-lo. Eu estava muito cansada, pois aquele dia tinha sido muito pesado por conta da festa que havia acontecido. Eu estava com muito sono, mas fiz o possível para não adormecer dentro do ônibus. Pois bem, todas nós sabemos que não é uma boa ideia uma mulher solteira que viaja de transporte público adormecer. Há muito crime, mas senti como se meus olhos estivessem se fechando. Era algo que eu não conseguia controlar. Alguns minutos se passaram desde que fechei os olhos e quando os abri percebi que só havia eu e outro homem que vinha logo à minha frente. O ônibus já estava completamente vazio. Depois disso, meus olhos começaram a fechar novamente. Eu estava tão cansada que não pude evitar e de repente senti alguém sentar ao meu lado. Eu não abri meus olhos, apenas movi as pernas mais para o canto para não atrapalhar a pessoa que estava sentada ao meu lado e assim continuei com os olhos fechados, quase adormecendo. Durante esse tempo pude sentir alguém tocando meu braço. Eu sabia que alguém estava sentado ali ao meu lado. Eu não tinha dúvidas disso, embora estivesse cansada e com sono. Não pensei naquele momento porque alguém havia se sentado ao meu lado se o transporte estava vazio. De repente o ônibus parou. Era a minha parada, a última. Eu estava quase completamente adormecida quando senti alguém mover meu ombro. Era o motorista do ônibus quem estava me acordando. "Senhora, você tem que sair da unidade agora", ele me disse enquanto eu abria os olhos e olhava em volta um tanto confusa. Eu me virei e percebi que não havia ninguém além de mim no transporte. Agradeci ao motorista por me acordar e peguei minhas coisas para poder descer. Quando de repente ouvi o homem me perguntar: "Não havia uma criança vindo com você?" Eu respondi que não, que estava sozinha e que também não tinha filhos pequenos. O homem olhou para todos os lados. Ele parecia um pouco confuso. Mais tarde ele me contou que jurou ter visto uma criança entre 6 a 8 anos sentada ao meu lado. Lembrei-me do que senti enquanto estava meio adormecida, como se alguém se apoiasse no meu braço e o tocasse. Eu sabia que alguém estava vindo ao meu lado, mas nunca soube quem era. Mas de qualquer forma, reiterei ao homem que estava viajando sozinha. E então ele me disse que talvez estivesse vendo coisas. Pelos olhos do motorista era óbvio que o homem tinha certeza do que tinha visto. Saí da unidade. O motorista fechou as portas e esperei ele sair para atravessar a rua. Quando ele avançou, consegui ver através de uma das janelas perto da parte traseira da unidade a cabeça de uma criança. Seus olhos estavam direcionados para mim. Havia muito pouco para ser visto, pois as luzes do ônibus já estavam apagadas. Mas eu vi como ele se despediu de mim. Corri para atravessar a rua e finalmente chegar em minha casa. Fiquei com muito medo porque as ruas já estavam vazias e escuras e eu não conseguia parar de pensar naquele garoto no ônibus. Eu senti como se ele estivesse me seguindo. Não sei, mas aquela sensação estranha me dominou. Depois disso, não voltei a fazer hora extra e às vezes que tive que fazer isso por necessidade, acabei por pedir um táxi.
Bem, eu tinha esse medo. Eu não queria que aquela criança aparecesse novamente para mim. Eu sabia que não estava mais vivo. Era o espírito de uma criança que, infelizmente, ainda estava nesse mundo. Isso aconteceu há alguns anos e quero compartilhar isso em algum lugar, para nunca esquecer a lição que aprendi. Era 2016 e eu tinha acabado de começar um novo emprego em um motel. O salário era baixo, mas eu precisava de um emprego de escritório. Um dos meus amigos, Lucas, conseguiu esse emprego para mim. Durante alguns dias, treinei com o proprietário no período da manhã. Durante 2 noites, Lucas me treinou. Meu turno era o turno da meia-noite a 8 da manhã. Nada emocionante, apenas fazer o check-in dos hóspedes e cuidar da papelada. Meu chefe, ou proprietário, saiu de férias com a esposa por uma semana, o que é atribuído ao rápido treinamento que tive de suportar. Era minha primeira noite sozinha no turno da noite. Havia um monitor com câmeras de segurança ao redor da propriedade do motel e grandes janelas de vidro em todo o prédio comercial. Não havia janela noturna como a maioria dos motéis. Era tarde da noite, por volta de 1 da manhã, eu estava apenas cuidando da papelada. É quando um homem entra e pergunta se temos quartos disponíveis. Normalmente, se alguém é suspeito, meu chefe me faz mentir e dizer não, mas ele parecia normal no momento. Sem hesitar, eu disse, sim, claro, só para uma pessoa, e ele respondeu que sim. Então começo a criar a reserva no computador quando percebo que ele começa a bater no ar e a fazer um barulho estranho, como se estivesse rodeado de moscas. Tento ignorar isso, no que me diz respeito. Não era da minha conta. Então tento levá-lo para dentro do quarto o mais rápido possível. Entrego a chave a ele e ele segue seu caminho. Nesta época da minha vida eu poderia ser descrita como muito tímida. Tinha muita coisa acontecendo na minha vida pessoal, então espero que todos vocês possam entender minha reação ao que acontece a seguir. O homem volta do quarto e bate a mão na porta de vidro, fazendo-me pular. Absolutamente assustada, olho para cima e vejo que ele está olhando para mim. Ele abre a porta, enfia a cabeça e diz, não consigo entrar no meu quarto. Por que você não me deixa entrar no meu quarto? Minha única defesa é tentar ser útil. Então respondi que talvez haja algo de errado com a chave e dei-lhe outra. O olhar que ele tinha era inexplicável. Eu senti como se estivesse em perigo absoluto. Entreguei a ele sua nova chave e ele voltou para seu quarto. Tento mandar uma mensagem para Lucas, porque foi ele quem me treinou, embora fosse no meio da noite e ele estivesse dormindo. Eu precisava de alguma orientação. Sem resposta de Lucas, noto o homem descendo as escadas novamente. Entro em pânico absoluto, corro para o escritório, tranco a porta e tiro meu canivete do bolso. É importante manter algo para sua proteção ao trabalhar à noite, palavras de meu pai. Ouço o homem no escritório gritando, olá, por que você não me deixa entrar no meu quarto? Você não gosta de mim? Sendo uma idiota, em vez de chamar a polícia, decidi resolver a situação sozinha. Eu respondo, estou no telefone, já vou sair. Então começo a ligar para Lucas, repetidamente pedindo ajuda. Mas sem resposta, decidi respirar algumas vezes e sair do escritório. O homem não estava lá, ele estava no banheiro. Começo a ouvi-lo falando sozinho, dizendo com raiva, tenho que matá-la, tenho que matar ela. Ainda sem chamar a polícia, ele saiu do banheiro e eu digo, sua chave está quebrada, me desculpe. Deixe-me acompanhá-lo até seu quarto. Ele concorda, felizmente. Eu estava vestindo um suéter de mangas compridas, então, com os braços abaixados, consegui esconder meu canivete. Comecei a sair e ele pareceu insistir em andar atrás de mim. Começamos a caminhar em direção à escada e subimos em direção ao seu quarto. Eu estava suando de tanto nervosismo, olhando continuamente para trás para ter certeza de que ele não faria nenhum movimento. Ele para em um quarto aleatório e eu paro em frente ao seu quarto, algumas portas abaixo. Eu digo, esse é o quarto errado, este aqui é o seu quarto, como estava claramente escrito na porta. Esse tempo todo ele estava indo para o quarto de outra pessoa e tentando abrir a porta. Depois de deixá-lo entrar em seu quarto, corri rapidamente de volta para o escritório, tranquei a porta e descobri que havia uma mulher sozinha no quarto em que ele estava tentando entrar. O terceiro hóspede que fiz check-in naquela noite
Era um segurança de algumas cidades distantes. Eu me senti mal por confiar nele sobre o cara, mas ele parecia disposto a ficar de olho e ouvidos atentos. Na noite seguinte, o homem voltou, mas eu tranquei as portas e disse a ele que estávamos lotados. Expliquei ao meu chefe o que aconteceu quando ele voltou das férias, mas ele não levou muito a sério. Continuei trabalhando lá no turno da noite durante o ano seguinte, onde muitos outros encontros estranhos aconteceram, mas nada como este. Eu trabalhava em um hotel em minha cidade. Ela foi atingida por um furacão há alguns meses e muitas casas foram seriamente danificadas. Com isso, então, muitas pessoas desocuparam o local. O hotel fica a cerca de 20 minutos a pé da minha casa. Vou deixar de fora a cidade e o nome do hotel, pois realmente não quero que nenhum problema chegue até mim. O hotel era um tipo de acomodação e café da manhã muito padrão. Você sabe, o mesmo que todos os hotéis pelo mundo. O hotel teve um mês movimentado após o furacão, pois algumas pessoas ficaram fora de suas casas devido aos danos. Mas depois de um tempo as coisas se acalmaram. Sempre trabalhei à noite, das 18 às 2 da manhã. Depois disso, alguém me substituía às 2 da manhã e trabalhava até às 10. Eu sempre conseguia ver quantas pessoas estavam hospedadas no hotel, porque na época eram apenas 9 quartos, o que não era muito. Eu poderia passar a noite inteira às vezes sem ver ninguém. Havia uma sala de descanso para os funcionários com máquina de café, geladeira, mesa e algumas cadeiras tipo sofá. O banheiro dos funcionários também ficava ali. À noite, eu passava a maior parte do tempo naquele lugar. Havia uma campainha na recepção que as pessoas tocariam se precisassem de alguma coisa. Eu estava no fundo quando ouvi uma voz profunda vinda do saguão dizendo "Olá", repetidamente. Levantei-me e passei pela porta que dava para trás do balcão e vi um homem do outro lado do vidro. Havia uma barreira de vidro com uma abertura de cerca de 25 centímetros de altura. Ele disse que precisava de toalhas. Peguei algumas toalhas extras para ele e as coloquei sob o vidro. Ele as agarrou de forma bastante agressiva, me lançou um olhar estranho e caminhou até o corredor do quarto. Fiquei no saguão agora, sentada na cadeira, perto dos monitores. Eu estava observando aquele homem nas câmeras andando pelo corredor. Ele estava olhando em volta de forma estranha e então começou a esfregar as toalhas nas partes íntimas. Eu disse em voz alta, "Que diabos?" Então ele entrou no elevador. Voltei para a sala de descanso. Talvez uns 10 minutos depois ouvi uma voz novamente no saguão. Era a mesma voz. Voltei e aquele homem estava do outro lado novamente. Ele disse muito alto que seu cartão-chave estava quebrado. Perguntei qual era o número do quarto dele. Ele disse que era algo aleatório, como 2C, algo com uma letra. Nosso quarto de hotel tinha estritamente números, sem letras, então eu sabia que esse homem estava mentindo. Eu disse a ele, "Senhor, nossos quartos não têm letras." A reação dele não era algo que eu esperava, nem algo de que eu gostaria de ter sido vítima. Ele jogou as toalhas no chão, começou a sorrir, inclinando levemente a cabeça para se aproximar do vidro. Quando seu rosto estava praticamente encostado no vidro, ele disse, "Eu vou te matar", ainda com um sorriso no rosto. Então ele disse isso de novo, mais alto dessa vez. Cada vez que ele repetia isso, ficava mais alto até ser quase um grito. Gritei de volta para ele, "Vou chamar a polícia." E eu fiz. Peguei o telefone e mostrei a ele enquanto ligava para o 911. Ele manteve seu sorriso perturbador enquanto começava a zombar de mim. No momento em que eu falava com a despachante ao telefone, explicando bem alto o que estava acontecendo, o doente riu e caminhou lentamente em direção à porta. Eu disse à despachante que ele estava saindo, e quando ele passou pelas portas e desapareceu de vista, eu disse que ele havia sumido. Ela me perguntou se eu ainda queria que um policial aparecesse e eu disse que não, que estava tudo bem. Após esse incidente, as próximas horas do meu turno foram lentas. Decidi, por razões óbvias, ficar no saguão agora, em vez de ficar na sala de descanso. Houve somente um hóspede que fez check-in durante esse período. Por volta das 2:30 da manhã, meu alívio veio. Eu bati o ponto e estava livre para ir para casa. Saí para o estacionamento. Estava frio. Lembro-me de desejar ter levado meu casaco.
Caminhei com as mãos nos bolsos da jaqueta leve. Então ouvi uma voz no estacionamento. Eu me virei. Havia uma fileira de arbustos que cobria as janelas do primeiro andar do hotel. Vinha dos arbustos. Não sei o que a voz disse, não me importei. Andei mais rápido agora. Assim que saí do estacionamento, fiquei na estrada principal por um breve minuto. Não havia carros na estrada a essa hora. Depois de um minuto, virei à esquerda em uma rua residencial que acabaria virando no meu quarteirão. Estava um silêncio total. Não havia nem mesmo o som de qualquer tráfego distante, apenas o som dos meus sapatos batendo na calçada e depois o som dos sapatos de outra pessoa batendo na calçada atrás de mim. Era o som de alguém correndo como se estivesse na ponta dos pés, tentando ficar quieto. Quando me virei, pararam. Havia um carro bem atrás de mim e quase sabia que havia alguém escondido atrás dele. Ouvi risadas e então uma voz familiar dizendo: "Vou matar você, sua vaca." Mesmo sem vê-lo, eu sabia que era aquele homem. Olhei em volta, planejando o que fazer. Eu não conseguiria fugir de um homem, muito menos usando meus sapatos de trabalho. Olhei para a casa mais próxima. Tinha uma luz acesa no andar de cima. Alguém estava acordado. Imaginei em correr até lá, tocar a campainha pedindo ajuda. Olhei para o carro atrás de mim e o vi. Aquele mesmo homem espiando por trás do carro enquanto avançava lentamente para a frente. Quando ele chegou ao capô, o resto do seu rosto e parte superior do corpo estavam expostos, e eu pude ver seu sorriso louco e nojento novamente. Corri para casa gritando por ajuda. Cheguei até a porta da frente e toquei a campainha pelo menos 3 vezes, e foi aí que o homem me agarrou e começou a me sufocar, gritando em meu ouvido que iria me matar. Naquele momento, minha vida estava passando diante dos meus olhos, e então um anjo abriu a porta da frente. Era o dono da casa gritando: "Ei, deixe ela em paz." O homem soltou meu pescoço e eu caí no chão. Não me virei para ver o homem fugir. O dono da casa me ajudou a levantar e me levou para dentro. Ele me deu água e chamou a polícia para mim, e eu expliquei toda a história para a polícia. Eles coletaram imagens da câmera da casa e do hotel. Fui chamada na delegacia. Eles fizeram uma fila de pessoas que se pareciam com o homem na filmagem e me pediram para apontar qual homem eu achava que era ele. Olhei para todos os 5 por uns 5 minutos e finalmente disse que não era nenhum deles. Não sei se a pressão e o nervosismo me afetaram, mas no momento eu realmente não o reconheci. Espero até hoje não ter cometido um erro e deixado aquele homem vagar livremente. Anos atrás, quem hoje é meu namorado era casado com outra mulher. Infelizmente, ela faleceu. Sua morte foi um golpe muito duro para meu parceiro e ele levou anos para se recuperar. Estamos juntos há quase um ano. O relacionamento ficou muito sério desde então. Já conversamos até sobre nos casar e constituir família. Não me considero suscetível ao paranormal. Eu nunca tinha visto um espírito ou algo parecido. Mas há alguns meses, sonhei com a ex-mulher do meu companheiro. Ela sempre me pareceu uma mulher muito boa, já que sempre ajudava moradores e crianças em estado de rua. No meu sonho, nós 3 estávamos sentados ao redor de uma mesa. Parecia que estávamos jantando. Meu companheiro começou a falar comigo com muito carinho e ternura. Ele disse que me amava. Ele também conversou com a ex, mas a tratou apenas como amiga. Meu sonho foi muito curto, mas claro, extremamente claro. Tão claro que eu poderia dizer que ela estava machucada. Ela parecia triste por causa da maneira amorosa com que meu namorado se dirigia a mim. Em um momento, de repente, estávamos sozinhas. Ela me contou sobre a tristeza que sentiu ao me ver com o homem que era seu marido. Senti muito, mas disse a ela que ela não estava mais neste mundo e que ela precisava seguir em frente. Meu parceiro sofreu por muito tempo após sua morte. Ele passou anos completamente sozinho, sem olhar para nenhuma outra mulher, e só agora tentava reconstruir sua vida. Assegurei-lhe que nunca desrespeitaria a sua memória. Eu a respeito muito. Pode-se até dizer que tenho carinho por ela, pelo que fez por ele, já que a vida dele foi muito sofrida. Ela respondeu então que estava feliz, porque meu namorado estava feliz. Ela também me disse que a machucou muito vê-lo tão mal depois de sua morte.
Ela nos desejou o melhor e pediu que nos esforçássemos muito em nosso relacionamento. Segundo ela, muita felicidade vinha para nós, mas tínhamos que trabalhar para isso. Eu não pude mais responder a ela. Fui acordada abruptamente pelo barulho que meu gato estava fazendo. Foi um sonho muito vívido. Quando acordei, lembrei-me de cada uma de suas palavras. Chorei muito pensando nela. Vários dias se passaram sem que eu pudesse contar ao meu namorado sobre meu sonho. Tive medo de que ele não acreditasse em mim ou pensasse que eu estava usando a morte de sua ex-mulher para alguma coisa. E como já falei, respeito muito o relacionamento que eles tiveram. Tentei não abordar o assunto. Não queria incomodar ele com uma lembrança tão dolorosa, mas um dia simplesmente não aguentei mais. Contei a ele o que havia sonhado. Meu namorado teve muita dificuldade em me ouvir. Percebi que ele queria chorar, mas se conteve. No final, ele acreditou em mim, em tudo o que disse. Ele me contou que em sua família acredita-se que as pessoas que já morreram se comunicam com os vivos por meio de sonhos. Segundo ele, ela apareceu para nos dar sua bênção. E agora, era eu quem estava chorando. Até aquele momento eu não tinha pensado que poderia ser algo verdadeiramente paranormal. Hoje ainda me causa muita dor pensar naquela mulher. E que mesmo depois da morte ela continua amando meu namorado e buscando o melhor para ele. Uma semana depois fomos para a casa do meu sogro. Ele é um homem muito sábio e espiritual. Ele aproveitou um momento em que estávamos sozinhos para lhe contar meu sonho. Ele me ouviu com muita atenção. Quando terminei, ele me perguntou se eu queria uma resposta lógica ou espiritual. Eu escolhi a segunda. Ele me disse que os mortos não podem descansar quando deixam assuntos inacabados na terra. Nesse caso, ela não pôde descansar porque viu a grande dor que meu namorado passou após sua morte. Segundo meu sogro, ela estava me confiando meu companheiro para que eu pudesse agora cuidar dele como ela fazia na época. Chorei de novo. Nunca pensei que experimentaria algo assim. Não imaginava que em algum momento iria falar com os mortos. Também não pensei que sua ex-esposa iria me procurar desde a morte para nos dar sua bênção. Um mês depois daquele sonho, descobri que estava grávida. Ainda não contei a ninguém, nem mesmo ao meu parceiro. Acho que ela já sabia que eu estava grávida e por isso apareceu no meu sonho. Somente quero que ela descanse em paz. Não sei o que existe depois da morte, mas espero que ela esteja em um bom lugar, pois ela merece. Meu nome é Luzia, estou escrevendo isso da Colômbia. Quero contar que desde muito pequena tenho contato com o paranormal. Nos meus sonhos, por exemplo, as mortes de amigos e familiares foram anunciadas pouco antes de acontecerem. Esse é um fardo muito difícil. Alguém que não tem esse tipo de sonho premonitório não vai me compreender. Além disso, desde que me lembro sofri da chamada paralisia do sono. Perdi a conta de quantas vezes acordei no meio da noite com essas entidades sempre perto de mim, aproveitando o fato de eu estar dormindo para me machucar. Elas pisavam no meu corpo, me sacudiam com violência e gritavam em meus ouvidos. Tornou-se normal para mim ver seres horríveis com corpos não humanos andando pelos corredores da minha casa. Passava por eles tentando com todas as minhas forças fingir que não estavam ali. A única coisa que podia fazer era olhar para baixo enquanto orava, tentando ignorá-los. Quando algo assim acontecia na minha infância, eu corria contar aos meus pais. Eles eram os únicos capazes de me acalmar, porém eles nunca acreditaram em mim e tentavam me convencer de que tudo era fruto da minha imaginação. Durante um mês inteiro lembro-me de acordar por volta das 2 ou 3 da manhã. O toque de outra pessoa me acordava. Quando eu abria os olhos, eles pulavam em mim. Eu podia sentir o colchão afundando ao meu redor devido ao seu peso. Eu ficava completamente imóvel, sem conseguir falar. A única coisa que eu podia fazer era tentar me mover até conseguir recuperar o controle do meu corpo. A primeira coisa que fazia após isso era correr para o quarto dos meus pais. Eles me ouviam, mas nunca consegui convencê-los de que estava dizendo a verdade. Sempre me diziam que tudo tinha sido apenas um sonho. No entanto, uma noite, enquanto minha mãe preparava o jantar, ouvimos a voz de uma menina. Estávamos sozinhas em casa e aquela voz parecia cantar o nome da minha mãe. O som vinha do fundo do pátio. A garota ficava repetindo seu nome. Parecia que ela estava chamando minha mãe.
Minha mãe me puxou pelo braço e saímos de casa. Ficamos sentadas na calçada por mais de 1 hora. Não voltamos para casa até meu pai chegar do trabalho. Minha mãe gritava com ele, dizendo que tinham que acreditar em mim. Temos que acreditar na garota, temos que acreditar nela, ela dizia. Naquela noite dormi no quarto dos meus pais. Acordamos muito cedo. Fomos para a primeira missa do dia e desde o momento que entrei na igreja me senti muito incomodado. Algo dentro de mim me pedia para sair de lá. Sair de lá e não voltar nunca mais. Eu tinha uma vontade muito forte de sair correndo. Eu não estava preparada para o que estava prestes a acontecer. Nada poderia ter me preparado para aquilo. No final da missa, meus pais se aproximaram do padre. Eles detalharam tudo o que aconteceu comigo desde que eu era criança. Ele nos disse para voltar depois das 6 da tarde. Quando chegamos às 6 em ponto, nos levaram para uma sala meio que escondida. Era uma pequena sala com piso e portas de madeira. O padre me pegou pelos ombros e, contra a minha vontade, sentou-me numa cadeira com alças. Ele segurou meu corpo para que eu não pudesse me mover. Muitas pessoas começaram a chegar, entre elas um senhor com um terno. Nas mãos ele carregava um livro grande e muito antigo, não era uma Bíblia. Todos eles colocaram a mão direita sobre mim. Eles me pediram para não abrir os olhos enquanto oravam. Eles repetiam algumas frases que presumo estarem no livro, mas que eu não entendia, pois acho que estavam em latim. Em algum momento perdi o controle sobre mim mesma. Comecei a rir grotescamente, e me lembro bem disso. Lembro que minha voz mudou, que minha voz ficou muito grave. Abri os olhos e meus pais estavam chorando. Eles estavam com medo em me ver daquele jeito. Percebi que estava encharcada de suor e quando voltei ao normal, fui banhada com água benta, uma água completamente gelada. Todos tiraram minhas alças e eu me levantei da cadeira. Meu corpo estava muito fraco. Eu estava com tanto sono que só conseguia pensar em chegar em casa para dormir. Antes de partirmos, o pai nos avisou que eu era um ser de grande luz e que infelizmente estaria sempre em contato com entidades malignas. Segundo ele, minha energia atrai essas entidades e me torna particularmente vulnerável a elas. Ele me disse que a única coisa que eu poderia fazer para me proteger era orar e tentar não prestar atenção a esses seres das trevas. O senhor de terno, que parecia um bispo, tirou do bolso um rosário de madeira. Ele me disse que havia sido abençoado em meu nome. Na parte de trás tinha minhas iniciais gravadas. Ele me pediu para pendurar o rosário na porta do meu quarto e nunca dormir longe dele. Desde aquela noite tenho conseguido dormir em paz. Isso aconteceu há alguns anos. Uma noite eu estava dirigindo para pegar minha namorada no trabalho. Ela tinha um carro, mas estava na oficina fazendo reparos. Ela trabalhou até tarde naquela noite, até cerca das 23 horas. Eu dirigi 20 minutos para chegar lá e então ela entrou no meu carro. Começamos a dirigir de volta e as estradas estavam muito silenciosas por ser tão tarde da noite. Quando estávamos voltando, quase na metade do caminho, meu carro ironicamente quebrou. Era um carro um tanto velho e não andava tão bem, mas eu não esperava que ele quebrasse na beira da estrada como aconteceu. Como era tão tarde da noite, nenhum de nós conhecia ninguém que pudesse nos dar carona. Tentei ligar o carro várias vezes, mas não tive sucesso, então ficamos sentados na beira da estrada. Nos primeiros 5 minutos sentados ali, talvez apenas 2 ou 3 carros passaram. Finalmente decidimos ligar para a assistência rodoviária procurando por ajuda. Depois de ligar, fomos informados de que eles poderiam vir, mas poderia haver uma espera de 2 horas. Isso foi decepcionante, mas pelo menos eles chegariam lá eventualmente. O lugar onde meu carro quebrou era uma estrada tranquila que tinha terrenos arborizados em ambos os lados. Estava muito escuro e era difícil ver muita coisa. Minha namorada e eu estávamos conversando enquanto esperávamos. Não demorou muito para aparecer os faróis de um carro vindo atrás de nós. Não pensamos muito nisso, pois era mais um carro, mas conforme ele se aproximava, percebemos que estava vindo bem devagar. O carro passou por nós e notei que era uma velha van branca de trabalho. Provavelmente da década de 80. Era muito antiga e estava destruída. A maneira como ele dirigia era muito lenta, e isso era um pouco estranho. Fiz uma piada sobre isso com minha namorada,
mas na verdade estava me perguntando por que estava indo tão devagar. Depois que passou por nós, ele desapareceu na esquina. Provavelmente se passaram cerca de 5 minutos sem que um único carro passasse. Então vimos faróis novamente. À medida que o próximo veículo se aproximava, notamos que era a mesma van branca. Mais uma vez, passou por nós indo bem devagar. Isso era completamente estranho e estava assustando, pois desapareceu de vista como da primeira vez, nos deixando um pouco nervosos. Bem, apenas alguns minutos depois disso, a porcaria da mesma van passou novamente. Desta vez, porém, estava ainda mais devagar do que das outras vezes. A van passou por nós, mas depois começou a parar no acostamento da estrada bem na nossa frente. Ele estacionou a cerca de 12 metros na frente do meu veículo. Não sabíamos quem era ou o que estava fazendo. Eu queria tanto sair de lá. Tentei ligar o motor do meu carro novamente, mas nada aconteceu. A pessoa que lá dentro estava somente ficou parado ali por vários minutos e não saiu. O suspense estava me matando. Então vimos a porta dianteira do motorista aberta. Um homem saiu, contornou a frente da van e depois foi para o lado do passageiro. Depois que ele chegou ao lado do passageiro, não conseguimos vê-lo e ele estava praticamente fora de nossa vista. Era quase como se ele estivesse escondido. Ele ficou lá por alguns minutos, até que então começou a se mover e caminhar em nossa direção. Meu coração estava disparado. Senti que precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Lembro-me que depois que o homem começou a andar, notei os faróis de outro carro começando a aparecer atrás de nós. Sem sequer pensar nisso, abri a porta do motorista e saí. Quando o carro se aproximava na estrada, parei no meio da pista e acenei. Eu estava tentando fazer esse carro parar. Quando fiz isso, o carro começou a desacelerar. Eu também ouvi um barulho atrás de mim e então olhei. Eu vi o cara voltando para dentro da van, saindo rapidamente de lá. Quando o carro parou na estrada, saí do caminho e deixei que eles passassem. Eles provavelmente pensaram que eu estava louco, mas isso fez com que o cara assustador partisse. Voltei para o meu carro com minha namorada depois disso. Estávamos preocupados que a van voltasse novamente. Sinceramente pensei que sim, mas não aconteceu. Não passaram muitos carros durante o resto do tempo que esperamos. Eventualmente, os assistentes da estrada apareceram e conseguiram rebocar meu carro. Eu ainda me pergunto muitas vezes o que aquele cara na van estava planejando fazer. Será que ele iria nos matar? Estou aqui para compartilhar algo que experimentei há alguns anos. Aconteceu numa tarde, eu estava dirigindo meu caminhão pela estrada para fazer algumas entregas no local onde trabalho. De repente vejo uma mulher correndo na beira da estrada. Ela parecia assustada e suas roupas estavam rasgadas, como se ela tivesse sido arrastada. Ela me viu e fez sinal com as mãos, como uma louca, para eu parar. Aproximei-me lentamente e parei o caminhão. Não é comum ver alguém nesse estado, e muito menos naquela área em específico. Abaixei a janela e perguntei se ela precisava de ajuda. A coitada tremia, tinha marcas no rosto e sangrava um pouco. Eu não entendia como ninguém mais havia parado para ajudá-la. Acho que vivemos em um país onde ninguém confia em mais ninguém. Ela nem esperou que eu lhe desse permissão para subir e subiu. Ela estava fora de si, respirando com dificuldade e seus olhos estavam fixados no espelho retrovisor. Ofereci-lhe uma garrafa de água e perguntei-lhe o que tinha acontecido, embora fosse óbvio que ela corria grande perigo. Com pressa, a única coisa que ela me disse foi para ligar o caminhão e ir embora. Ela começou a me contar que o marido a levou em uma viagem, mas as coisas ficaram feias no caminho e eles não paravam de brigar. Segundo ela, eles pararam em um posto de gasolina logo atrás. Ele desceu para comprar alguma coisa. E naquele momento, ela aproveitou para fugir. Ela disse que seu marido era um monstro que abusou dela. Naquele momento, pelo quão focado eu estava na garota, não percebi o problema em que estava se metendo. Ela não entrou em muitos detalhes, mas eles não eram necessários. As lesões e o medo dela já diziam o suficiente. Alguns metros à frente, ela ficou ainda mais tensa e me mandou acelerar. A princípio não entendi o porquê, mas então vi um carro vindo a toda velocidade atrás de nós. Ele estava piscando os faróis e buzinando sem parar. Não precisei ser um gênio para descobrir que era ele, o marido de quem ela havia fugido.
e que nos seguia logo atrás. Ela me implorou para não parar, para continuar. O cara estava tentando chegar perto, ultrapassar, fazer qualquer coisa para nos jogar para fora da estrada. Acelerei mais, tentando manter a distância. A certa altura pensei em parar e enfrentá-lo, mas a verdade é que nunca fui uma pessoa que se mete em brigas e nem sei se o cara portava alguma arma. Eu já esperava o pior, então continuei dirigindo. Bem, eu já estava nisso. Estava tentando pensar em como sair dali. Estava claro que ela não queria voltar com ele, e eu não poderia deixar isso acontecer. Tudo parecia surreal. As coisas ficaram ainda mais intensas quando nos aproximamos de um pedágio. Pensei que talvez pudéssemos pedir ajuda ou algo assim, mas pouco antes de chegarmos, o carro do cara desviou e tomou outro caminho. Ela e eu apenas ficamos olhando. Com certeza o cara sabia que se entrasse naquela cabine teria que enfrentar a polícia. Diminuí a velocidade e me certifiquei de que realmente nos livramos dele. A mulher começou a se acalmar um pouco e foi aí que ela me contou mais. Não com muitos detalhes, mas o suficiente para entender que ela viveu um inferno com esse cara. Ela não entrou em detalhes do que ele fez com ela no caminho, mas falando sério, se você tivesse visto, entenderia o quão feio era. A mulher estava destruída. Eu disse a ela que a levaria para a cidade para onde estava indo, para um local seguro ou para uma delegacia onde ela pudesse ficar segura e pedir ajuda. Ela disse que tudo bem e saímos. Quando chegamos, certifiquei-me de que ela estava bem antes de sair. Não sei o que aconteceu com ela depois disso, mas espero que ela tenha encontrado ajuda e gostaria que o cara não a procurasse ou algo assim. Posso pensar em muitas coisas que ele poderia ter feito em retaliação e fico chateado só de pensar nisso. E bem, essa foi a minha história. Não se trata de fantasmas nem nada parecido, mas veja bem, dizem que às vezes os vivos são mais assustadores que os mortos. A história que vou contar não aconteceu comigo, mas sim com meu pai. No entanto, eu gostaria de compartilhá-la. Meu pai mora em uma pequena comunidade no México, mas não é mexicano e sim espanhol. Ele conta que, quando era adolescente, seu pai o mandou para o campo. Em uma dessas viagens, ele começou a ouvir uma voz de mulher chamando por ele. No início, mesmo procurando, não viu nada. Aos poucos, essa voz tornou-se mais clara e ele começou a perceber uma sombra escondida entre as árvores. Ele conta que sentiu muito medo, mas que precisava continuar seu caminho para o campo, pois assim seu pai havia lhe ordenado. A única pessoa para quem ele revelou esse encontro foi sua mãe, e ao ouvi-lo, ela acreditou nele e pediu-lhe para ter muito cuidado. Com o tempo, essa presença tornou-se mais evidente. Certa vez, enquanto jantava, meu pai ouviu novamente a voz da mulher. Para entender melhor, é importante destacar que a cozinha de minha avó era feita de bambu, e ele estava sozinho naquele momento, pois minha avó estava ocupada com outras atividades. Quando ouviu a voz, conseguiu avistar uma sombra através do bambu. Assustado, gritou por minha avó, que, cansada desses eventos, saiu para confrontar o que quer que fosse, mas a sombra desapareceu imediatamente. A parte mais assustadora dessa história aconteceu depois. Na manhã seguinte, sem qualquer explicação, minha avó escorregou, como se alguém ou algo a tivesse a empurrado, e machucou o pé gravemente. O hematoma que surgiu não podia ser curado com nenhum tratamento. Visitaram muitos médicos depois de semanas, mas nenhum conseguiu oferecer uma solução. A saúde dela foi se deteriorando aos poucos, até que ficou acamada. Foi então que ela começou a ter pesadelos, nos quais via a mulher que assombrava meu pai. Curiosamente, sempre que minha avó estava na cama, ouviam barulhos no teto, como se fosse um animal arranhando, às vezes de forma frenética, como se estivesse tentando entrar. Quando meus tios saíam para investigar, não encontravam nada. E ao retornarem, os arranhões recomeçavam. Isso continuou até o falecimento de minha avó tempos depois. Nunca descobriram a verdadeira causa de sua morte, mas dizem que ela foi vítima de bruxaria, pois a forma que ela morreu meu pai não gosta nem de mencionar. Ele diz que cuidar dela o traumatizou. Ver sua mãe definhar é algo que não deseja a ninguém. Depois de algum tempo da morte de minha avó, ele parou de ouvir a voz. No entanto, cerca de 30 anos depois, ele teve outro encontro assustador com o paranormal. Minha irmã estava doente e minha mãe passou a noite ao lado dela.
Meu pai, sem perceber que minha mãe havia saído do quarto, acabou ficando sozinho. Pela manhã, ele acordou e viu uma mulher deitada ao seu lado. Pensando ser minha mãe, ele conversou com ela, mas a figura não reagiu. Ao levantar para ir ao banheiro, passou pelo outro quarto e sentiu um arrepio terrível. Lá encontrou minha mãe deitada com minha irmã. Ao questioná-la, ela explicou que estivera com minha irmã a noite toda. Meu pai, confuso, disse ter visto minha mãe deitada ao seu lado. E quando ela afirmou que não era ela, ele dobrou os joelhos e pediu a Deus por proteção. Desde então, meu pai às vezes ouve a voz que o chamava, mas agora soa diferente, como um eco, definitivamente não deste mundo. Para ter mais informações nesta história, sou mulher e na época em que isso aconteceu, eu morava em uma casa alugada. O bairro era típico e bastante movimentado com muitas casas. Eu morava sozinha e iria me mudar para uma nova casa. Eu ainda iria alugar, mas em uma localização um pouco melhor, sendo uma casa bem maior. Eu morei nessa casa em particular, da qual eu estava me mudando por 2 anos. Era muito pequena, mas havia espaço suficiente para mim. Eu ainda não tinha tantas coisas nem nada. Então, cerca de uma semana antes da hora de me mudar, decidi limpar o lugar e arrumar algumas coisas. Durante vários dias organizei, limpei e arrumei muitas coisas em caixas. Então, poucos dias antes de me mudar, decidi colocar algumas de minhas caixas no carro. Eu iria levá-las para a casa dos meus pais, que estavam me ajudando na mudança. Lembro-me de que quando estava levando uma das caixas para o carro, vi um dos meus vizinhos do lado de fora. Eu não diria que era realmente amiga de algum dos meus vizinhos. Depois de morar lá por alguns anos, conversei com alguns, mas nunca puxei conversa com ninguém. O homem que vi morava do outro lado da rua, a 2 casas de mim. Ele usava óculos e era um tanto baixo e magro. Lembro que depois de colocar a caixa no carro, ele me perguntou se eu estava me mudando. Eu disse que sim e ele me perguntou para onde. Dei a ele o nome da cidade que ficava a cerca de 30 minutos de distância. Tivemos então uma conversa muito breve. Ele me perguntou por que eu estava me mudando e outras coisas e no geral estava tudo bem. Então voltei para dentro para continuar com as coisas. Depois de arrumar meu carro com várias caixas, entrei para limpar mais um pouco. Nesta noite em particular, acabei ficando acordada até muito tarde limpando. Eu não esperava, mas havia muito a ser feito. Lembro que estava limpando e já era quase meia-noite. Eu estava planejando terminar em breve e estava na sala. Foi quando tive certeza de que ouvi o barulho da porta dos fundos. Era como se alguém estivesse tentando abri-la, mas estava trancada. Instantaneamente, tive um mau pressentimento. Nada parecido com isso havia acontecido antes. Parei e escutei, mas tudo estava quieto agora. Levantei-me e caminhei até os fundos da minha casa. A pequena sala de jantar tinha uma porta nos fundos, mas não vi nada quando olhei. Acendi a luz, mas não havia ninguém lá, pelo menos não mais. Aí fui para a lateral da casa e olhei pela janela, mas não consegui ver nada novamente. Depois disso, voltei para a sala que ficava na frente da casa. Fui olhar por uma janela só para verificar e vi meu vizinho. Aquele com quem tinha falado antes. Ele estava andando pelo meu jardim, como se não soubesse o que fazer, como se estivesse perdido. Ele passou pela área que eu estava olhando e então quase saiu da minha vista. Depois disso, fui ao banheiro e olhei por outra janela. Eu o vi caminhar até onde era a janela do meu quarto. Era como se ele estivesse tentando dar uma olhada. Fiquei tão assustada com isso que decidi chamar a polícia. Fui para a sala, longe das janelas. Eu não queria que ele me visse. Contei a eles que meu vizinho estava agindo de maneira estranha em meu quintal e que tentou entrar pela porta dos fundos. Eu não conhecia esse cara. Quer dizer, eu esperava que ele tentasse invadir, mas não tinha certeza do que ele era capaz. A operadora do 911 me disse que a polícia estava a caminho. Eu então apenas sentei lá e esperei. As coisas estavam bem tranquilas. Sinceramente, não sabia dizer se o homem ainda estava lá fora ou não, e também não verifiquei. Eu estava muito assustada com o que tinha visto antes. Eu apenas esperei lá e realmente não ouvi muita coisa. A polícia chegou lá mais cedo do que eu esperava. Lembro-me de ouvir a campainha tocar e isso me assustou no início.
Então olhei pela janela e vi um policial. Atendi a porta e conversei com eles sobre o que havia acontecido. Eles disseram que iriam verificar a casa por dentro e por fora. Agora imaginei que o vizinho tivesse voltado para sua casa, mas ele não voltou. A polícia o encontrou escondido em um arbusto perto da janela dos fundos da minha casa. Isso não foi tudo. O mais bizarro foi o que encontraram na janela do meu banheiro do lado de fora. Havia uma taça dourada, com um líquido preto muito fedido dentro. Era tão fedido que me deu ânsia só de chegar perto. Acima da janela tinha alguns símbolos que eu não faço a mínima ideia do que sejam. Quando o interrogaram sobre isso, ele tentou correr, mas não foi muito longe. Apesar de ser capturado, ele nunca quis falar o que significava aquilo. Ele somente disse que era algo especial para mim. No mesmo dia fui embora para a casa dos meus pais. Aquela situação foi a mais bizarra e assustadora que já passei. Quando criança, cresci em Sydney, no sudoeste da Austrália, num subúrbio pobre chamado Rose Meadow. Parece adorável, não é? Bem, metade do subúrbio é uma comissão habitacional e é conhecida por ser uma área difícil e cheia de drogas. Mesmo assim, gostei da minha infância e eu e meus amigos aproveitamos ao máximo o que tínhamos, por isso passamos muito tempo brincando no mato local. Andávamos de bicicleta, balançávamos nas árvores. Ouso dizer que conheço aquele lugar como a palma da minha mão. Nunca houve realmente nada de estranho no mato, exceto pelo fato de que havia uma casa de repouso localizada no lado oeste, em uma grande colina chamada Casa de Repouso Kilbride, patrulhada pela segurança. Atrás da casa de repouso, havia uma estrutura semelhante a uma catacumba, construída como se fossem construir outro prédio, mas nunca tiveram tempo de terminar. Nós exploramos essas fundações aleatórias de concreto, com estruturas meio terra, meio tijolos, e parecia que as pessoas costumavam ficar lá. Encontrávamos comida enlatada, alguns cigarros, roupas velhas e coisas aleatórias. A vida continua. Era 2003 e eu tinha 14 anos. Eu tinha me envolvido com drogas e pensei que seria uma ideia incrível se eu e meus 2 amigos montássemos uma barraca no lado oeste do mato, mais abaixo da casa de repouso, para que não ficássemos muito perto dos carros de segurança e caminhos de patrulha. Compramos uma barraca no Walmart e por volta das 16 horas caminhamos até o local escolhido para montar a barraca antes do sol se pôr. Éramos nós 3. Estávamos todos entusiasmados, como imagino que a maioria das crianças ficaria quando estivesse prestes a experimentar algo novo e emocionante. Não contamos a ninguém sobre nossos planos, pois sabíamos que iríamos experimentar drogas e não queríamos que ninguém, inclusive nossos pais, descobrissem. O sol se pôs e lembro que acendemos uma pequena fogueira. Meus amigos estavam conversando profundamente e minha mente divagou quando de repente senti uma presença ao nosso redor e como se alguém estivesse nos observando. Meus ouvidos se aguçaram e me senti super sensível pensando que podia ouvir um farfalhar à distância, mas não tinha certeza. Meus 2 amigos estavam se divertindo muito, rindo diante do fogo. Fiquei paranoico e agitei os braços severamente para meus amigos. Eles olharam para mim e eu sussurrei: "Vocês ouviram isso?" Mas antes que eu pudesse terminar o que estava dizendo, uma voz no meio do escuro gritou que sabiam onde estávamos. Parecia a voz de um viciado. Fiquei um pouco assustado e olhei para meus amigos para avaliar a reação deles, porque tinha certeza de que eles também tinham ouvido. E sim, depois de cerca de 2 segundos, com todos nós congelados em estado de choque, nos sobressaltamos e nossos instintos nos fizeram correr de volta para a casa de repouso para sair do mato. Enquanto corria, vi uma grande silhueta escura do que parecia alguém com uma capa parado no topo da infraestrutura semi-construída das catacumbas. Quando vi a figura, a única coisa que pensei foi: que merda é aquilo? De jeito nenhum eu voltaria e investigaria mais. Finalmente chegamos à saída do mato e olhamos para trás com alívio. Foi nesse momento que todos vimos uma aparição branca no sopé do morro vindo em nossa direção. Continuamos correndo de volta para minha casa, pois era perto. Meus amigos confirmaram o que aconteceu e que todos nós experimentamos a mesma coisa.
Todos dormiram na minha casa naquela noite, não querendo voltar para o mato até o sol nascer. No dia seguinte, voltamos para a barraca e limpamos nossa bagunça. E apesar de termos tido uma experiência ruim durante a noite, ficar ali era a nossa praia. Então continuamos a fazer isso durante as horas de luz. Enquanto conversávamos perto do balanço da árvore, que ficava a cerca de 15 metros de onde estava a barraca na noite anterior, de repente ouvimos gritos e berros do que parecia ser uma jovem que então gritou: "Ajude-me!". Olhei para o monte de onde eu estava, mas não consegui ver muita coisa através do arbusto espesso. Nem pensei que as pessoas pudessem sair daquele lado, pois não havia terreno plano ou caminhos, apenas uma mata densa. De volta para minha casa, pedi ao meu pai que deixasse levar meu cachorro para nos ajudar na busca. Levamos meu cachorro para o mato e não encontramos ninguém, além de uma camisa branca toda suja. Essas experiências me fizeram pensar e, às vezes, até questionar minha sanidade mental ou dos meus amigos. Estávamos passando por uma psicose compartilhada. Quem gritou para nós? E quem era a garota gritando? Havia um maníaco enlouquecido pronto para massacrar alguém? A casa de repouso guardava segredos obscuros ou entidades que atormentavam as pessoas. Até hoje não sei a verdade e provavelmente nunca saberei. Se dizem que jogar o Ouija é irresponsável, acredite, é ainda pior fazê-lo na Semana Santa. E sim, falo com você com pleno conhecimento dos fatos. Há alguns anos minha família se preparava para viajar na Páscoa. Porém, argumentando que eu tinha muitos deveres de casa, pedi para ficar. A verdade é que naquela época eu queria ter nosso apartamento à minha disposição. Então chegou a Páscoa e minha família saiu. Assim que me vi sozinha, convidei meu namorado para me fazer companhia naqueles dias. Era quinta-feira santa à tarde quando ele chegou. E a primeira coisa que fizemos foi começar a consumir bebidas e assistir alguns filmes. Quando chegou a noite, já estávamos entediados, então ele sugeriu que jogássemos o Ouija depois de assistir um filme relacionado a isso. Mas como jogar se não tínhamos o tabuleiro? Ele então mencionou que, se eu tivesse alguns marcadores, poderíamos desenhar as letras e os símbolos que o objeto em questão continha, na minha mesinha de centro da sala, que era de vidro transparente. Com isso em mente, acabei concordando. Com base em um desenho que encontramos na internet, desenhamos a tabela com o alfabeto, os números, etc. E logo começamos a brincar. A princípio, o objeto não se moveu, mas depois de alguns minutos começou a se mover. "Você está mudando", eu disse ao meu namorado, ao que ele argumentou que não. Com isso, ele também achou que era eu quem estava mudando. Eu disse a ele que obviamente não, mas ele não acreditou em mim. Então teve a brilhante ideia de pedir a esse ser que deixássemos vê-lo. E naquele momento, a Ouija respondeu que sim, mas que além de nós, minha família também iria vê-lo. Esta resposta me assustou profundamente. Me assustou tanto que tentei levar o ponteiro à palavra a Deus, repetidas vezes, mas ele, diante de nossos olhos, foi colocado sobre a palavra por si só de forma violenta. Sabíamos que era hora de parar de jogar. Rapidamente desligamos tudo, guardamos o quadro, fomos para o meu quarto e nos trancamos para tentar dormir. Mas só alguns minutos depois o clima dentro do apartamento mudou. Foi como se de repente tivesse ficado mais pesado, sombrio, gelado. Mas o assunto não acabou assim, pois pouco depois um cheiro nauseante e pútrido nos pegou, sem sabermos explicar o que o causava. E então aconteceu o pior. Ouvimos perfeitamente a porta de baixo se abrindo, mesmo comigo a fechando antes de subir para o quarto. "Quem está aí?", eu disse, mas essa presença me ignorou. O que quer que fosse, começou a andar até chegar à porta do meu quarto. Meu namorado e eu ficamos absolutamente apavorados e não sabíamos o que fazer. Primeiro ouvimos uma risada fraca, de uma mulher, mas depois isso acabou se transformando até virar uma risada de homem, e depois evoluiu para sons parecidos com o latido de um cachorro enfurecido. A presença começou a pairar pelo apartamento. Ao mesmo tempo, eu e meu namorado começamos a orar e a pedir perdão. Embora soubesse que esta visita estava relacionada com a recente prática blasfema que tínhamos tido, estava prestes a ligar para os serviços de emergência, quando então os ruídos cessaram. O cheiro desapareceu e o ambiente no apartamento voltou ao normal.
Mesmo com muito medo, nos levantamos, abrimos a porta do meu quarto e saímos. Tudo estava em ordem, exceto que a porta da frente estava realmente aberta. Naquele momento, decidimos sair e passar a noite no carro do meu namorado. E sem incidentes, conseguimos dormir um pouco, mesmo sendo acordados a cada 5 minutos com pesadelos. De manhã, meu telefone tocou. Vi que era meu pai quem estava me ligando. Ele me informou que já estavam voltando, porque haviam sofrido um acidente na estrada. Eles estavam bem, embora o carro estivesse inutilizável no momento e precisasse de grandes reparos mecânicos. Finalmente me despedi do meu namorado e naquela mesma tarde minha família chegou. A essa altura eu já tinha limpado o apartamento e retirado todas as garrafas. Naquela mesma noite, enquanto jantávamos, agora mais calmos, perguntei ao meu pai o que havia acontecido. Ao que ele então me disse o seguinte. Ele me contou que estava dirigindo pela estrada de madrugada, mas que num determinado trecho, numa curva fechada, do nada apareceu um animal. Ele desviou violentamente para não acertá-lo, perdendo o controle do veículo e caindo em uma vala com cerca de 2 metros de profundidade. Felizmente ele não caiu em um barranco que estava a poucos metros à frente. Porém, quando ele me contou isso, ele acrescentou algo que fez meu sangue gelar, e foi isso que ele me disse. Regina, falam que era um animal, mas pude ver que não era um animal normal. Talvez você não acredite em mim, nem sua mãe e irmãos, já que estavam dormindo e não viram. Dizem-me que tive alucinações de cansaço, mas estava totalmente consciente. Ao passar perto daquele ser, com as luzes do carro, pude ver que na verdade era uma espécie de mulher que estava com um vestido esfarrapado, andando de 4. Seu rosto era a coisa mais assustadora que já vi. Era tipo um híbrido entre mulher e cachorro. Foi isso que me horrorizou e me fez perder o controle. Não pude evitar. Naquele momento eu soube. Aquele espectro, ou melhor, demônio, era aquele que junto de meu namorado, sem dúvida tínhamos invocado através do Ouija. Sem dúvida, jogar Ouija é irresponsável, mas fazê-lo na Semana Santa é ainda mais. Olá, espero que todos estejam bem. Minha história aconteceu em 2018. Onde moro, todos os anos há uma representação da Via Sacra de Cristo em um morro local. Meu namorado, na época, me convidou para acompanhá-lo na apresentação e, como os primos dele vinham lhe visitar, aceitei para conhecê-los. Tudo estava indo bem normal. Toda a sua família o seguiu. Foi quando notei um comentário da avó dele que me deixou um pouco surpresa. Não vá mais longe, não vá para a colina. O diabo está solto. A verdade é que não entendia ao que ela se referia e ninguém parecia prestar atenção nela. E no geral, quando toda a apresentação acabou, estávamos sentados na parte do morro onde terminava a apresentação. O primo do meu namorado veio com outros primos, e cada um levou coisas para comer na mochila. Eles continuaram subindo o morro até chegarem a um lugar que gostassem. Meu namorado me perguntou se eu queria ir com eles, e eu disse que sim. Por uma razão óbvia, não pensei nas palavras da avó dele. Começamos a subir. Eu nunca tinha ido até lá em cima, mas não parecia que era tão alto. Não parecia que demoraria tanto para chegar lá, principalmente vindo da área de onde estávamos no início. Passamos pela entrada de uma famosa caverna que dizem ter muitos túneis, onde mencionam que pessoas entram para realizar rituais que nada têm a ver com Deus. Chegamos a um ponto no topo que parecia estranho, como se uma vibração ruim estivesse instalada ali, esperando por nós. Achei que só eu tinha sentido e, claro, não falei nada para não parecer assustada e louca para os outros, mas a vibração era tão clara que logo começaram a conversar sobre coisas sobrenaturais. A tarde foi caindo aos poucos até cair a noite. Já estávamos nos preparando para ir embora quando alguém se afastou, um dos meninos, provavelmente para ir ao banheiro. Continuaram olhando em volta até que um dos rapazes nos chamou. A cerca de 7 metros de distância de nós, de alguma forma havia uma estátua. Era um torso humano com cabeça de cabra e chifres enormes. A estátua tinha velas ao redor e quase posso garantir que pudemos ver um pentagrama no chão. Não sei se me assusta mais pensar que sempre esteve ali e não vimos, ou que alguém colocou sem a gente perceber. Depois, ao longe, na escuridão, pudemos ver pessoas se aproximando,
Pessoas seguindo uma mulher com uma coroa de espinhos, uma mulher que parecia sorrir, embora estivesse banhada de sangue por conta dos ferimentos que a coroa lhe causava. Talvez fosse só uma fantasia, talvez fosse tinta, não sei, mas não íamos ficar ali para descobrir. Levamos tudo às pressas porque as vozes que ouvíamos estavam aumentando, parecia que uma multidão se aproximava. Dava para ver tochas e lanternas chegando mais perto, e nisso começamos a descer correndo, ao mesmo tempo tentando não fazer barulho. Quando estávamos prestes a chegar à área onde terminava a via sacra, meu namorado percebeu que 3 de seus primos que não conheciam o local não estavam conosco, então ele correu de volta para buscá-los. Um som muito estranho percorria o lugar, mas felizmente meu namorado não demorou mais do que alguns minutos para alcançar seus primos e irmos para sua casa. Os primos contaram que entre as pessoas que subiam, havia um homem vestido de preto com máscara de cabra, que a mulher de branco, a da coroa, estava com os braços estendidos como se estivesse imitando Jesus na cruz. O que mais os assustou foi um rugido, aquele que ouvimos lá embaixo, e que de alguma forma eles acreditavam vir da estátua que vimos pouco tempo antes daquelas pessoas aparecerem. Naquela noite eu não queria mais voltar para casa. Fiquei com a irmã do meu namorado e não saí de lá. O pior foi que aquele rugido, aquele que ouvimos no morro, voltamos a ouvir várias vezes durante a noite, parecia que tinha ficado gravado em nossas mentes. Quando eu tinha 16 ou 17 anos, me interessei por magia negra. Minha casa, com mais de 150 anos, era o lugar perfeito para começar. Comecei com o Ouija. Entrei em contato com algo que se identificou como um demônio. Depois de investigar, soube que o nome que ele me deu era real. Isso me emocionou porque consegui entrar em contato com um ser poderoso e até obtive previsões sobre o meu futuro e o da minha família. Após esses contatos, comecei a vivenciar fenômenos paranormais em casa. As coisas caíam, as portas batiam. Percebi que havia começado algo perigoso, especialmente porque não saí do Ouija corretamente. Eu não disse adeus, apenas apaguei as velas e fui embora. Percebendo isso, tentei entrar em contato com o demônio novamente. Sem sucesso, só consegui falar brevemente com o que pareciam espíritos. Procurando como fechar o portal que abri, encontrei um xamã através de uma página do Facebook. Embora a princípio ele se recusasse a me ensinar, minha insistência e estudo autodidata do assunto demonstraram meu interesse. Embora ele não fosse professor, ele me colocou em contato com alguém que poderia me ajudar, também me alertou sobre os perigos de ir longe demais neste mundo. Finalmente cheguei a uma casa cheia de velas e símbolos para aprender mais. A pessoa que me recebeu, após ver minhas tentativas de limpeza e contatos espirituais, me parou, alertando-me sobre o perigo de minhas ações sem a devida orientação. Apesar da minha curiosidade, ela se recusou a me ensinar mais, dizendo que não era seguro para iniciantes e que eu deveria evitar continuar tentando sem supervisão. Depois dessa tentativa de aprendizado, percebi que minha instrutora provavelmente só estava me ensinando porque eu pagava, e não porque ela realmente queria me ter como aluno. Isso me deixou frustrado, pois não estava aprendendo nada de valioso. Então decidi abandonar e procurar outras formas de aprender sobre a santeria por conta própria. E claro que avancei, mas à medida que fui aprendendo à mão, começaram a acontecer-me coisas que não deviam ter acontecido. Comecei a sentir como se alguém estivesse me seguindo e tive paralisia do sono todas as noites durante 2 semanas seguidas. Naquelas mesmas 2 semanas, vi sombras no meu quarto. Algumas tinham rostos, outras não. Certa vez, uma sombra chegou tão perto de mim que quase desmaiei de medo. Tentei encontrar uma solução para isso, mas a verdade é que não consegui e acho que até piorei tudo. Pensei em entrar em contato com a senhora, a quem paguei para me ensinar coisas, mas no final decidi não fazer isso. Então, como qualquer bom adolescente, a melhor coisa que pude pensar foi entrar no Facebook, em um dos muitos grupos esotéricos em que participei, e lá postei minha situação, esperando que alguém pudesse me ajudar. Nem 10 minutos se passaram quando recebi uma mensagem direta de uma pessoa que me disse que pertencia a um grupo e que poderia me ajudar dentro dele.
E novamente parecia uma excelente ideia aceitar a ajuda de um completo estranho. Eles me encontraram em uma casa em construção, longe da minha casa, num vale. Quando cheguei, várias pessoas saíram esperando por mim. Eles me disseram que para me ajudar eu tinha que me juntar ao grupo deles. Com pouco a perder e cansado de me sentir vigiado e assediado por entidades desconhecidas, aceitei a sua proposta. Nisso, uma daquelas pessoas sacou uma faca, punhal, navalha, não sei. Era um objeto pontiagudo. Obviamente fiquei com medo, mas a verdade é que não os vi com intenção de me machucar. E, na verdade, fizeram apenas um pequeno corte na minha testa. Eles colocaram uma lâmina estranha em mim, para que minha testa pudesse ficar marcada ali. Me disseram que enquanto guardassem aquela lâmina, eu pertenceria ao grupo. É importante. Eles nunca mencionaram a palavra seita ou culto. Eles diziam grupo. Mas eu digo e acho que você concordará comigo, já que a iniciação envolve sangue. Bem, obviamente isso já pode ser considerado uma seita. Foi tudo o que aconteceu naquela ocasião. Mais tarde comecei a me encontrar com eles e eles fizeram alguns rituais para mim. E a verdade é que eles me libertaram das coisas que tornavam a minha vida um inferno. Eles não lidavam com artes ocultas assim em geral. Eles eram especialistas em magia de sangue. Depois de completar 11 meses, me disseram que quando chegasse o ano seguinte à minha adesão, teríamos que celebrar um ritual para que eles pudessem me revelar e me ensinar mais coisas. Mas o problema é que, embora não me tenham contado diretamente, descobri como seria o ritual. Eu teria que tirar a vida de uma pessoa. Eles iriam sequestrar alguém, provavelmente um morador de rua, e eu teria que tirar a vida dele para usar todo o sangue daquela pessoa em um ritual. Obviamente não sou uma pessoa maluca. Então o que fiz foi me afastar daquela gente. Eles ameaçaram me machucar e também ameaçaram minha família. Mas como é muito comum onde moro no México, meus pais tinham um familiar importante no tráfico. Basicamente um criminoso. Esse familiar me ajudou a impedir que os membros do culto se aproximassem. Desde aquela data não ouvi nem vi nada dessas pessoas. Desde criança, cresci ouvindo experiências de encontros com almas, de contatos com o plano espiritual, com aquilo que não podemos ver a olho nu. Meu pai sempre foi aberto e sensível a essas experiências durante toda a sua vida, primeiro como espectador, até que as almas começaram a chamá-lo, a contatá-lo. Com isso, ele decidiu suspender essas interações, isolando-se completamente delas. Quando ouvi suas histórias, longe de me assustarem, elas me pareceram extremamente interessantes. Talvez seja por isso que também testemunhei várias manifestações. Uma delas é a que vou contar a seguir. Nunca tive o prazer de compartilhar uma de minhas histórias porque não sou boa em escrever. Mas agora minha filha teve a oportunidade de me apoiar e, finalmente, estou escrevendo sobre ela. Sou natural do Peru, mas desde 2009 moro na cidade do México, na época ainda chamada de Distrito Federal. Desde então temos permanecido em constante movimento, morando em vários bairros da cidade. Sempre gostei de passear e explorar, principalmente se tenho lugares interessantes ao meu redor. E felizmente para mim, a famosa montanha de La Estrela está muito perto de mim, tanto que se tornou um dos nossos destinos preferidos nos finais de semana. Apesar de ter um percurso asfaltado, eu e minha família gostávamos de andar pela mata, pelas áreas pouco frequentadas, e acho que posso dizer que grande parte do morro já era um território familiar para mim. O ano devia ser 2017. Morávamos em um bairro que, como a maioria, tinha um pátio central rodeado de quartos onde moravam outras 2 famílias conosco. Naquele pátio era comum os varais estarem sempre cheios de roupas secando com o pouco tempo que o sol lhes dava. Naquela época, bem em frente à nossa casa, um grupo de meninas morava em um pequeno apartamento. Elas constantemente realizavam reuniões à noite e o barulho era muito irritante para mim, e eu sentia que elas não tinham consideração pelos outros. Uma noite fui acordada por batidas violentas na nossa porta, quase como se ela tivesse sido chutada. Era uma porta daquelas meio metal e meio vidro, então se eu chegasse perto era fácil olhar para fora. A primeira coisa que pensei foi nas meninas,
e que não seria a primeira vez que elas ou um de seus convidados seriam irritantes tarde da noite por motivos irrelevantes. Com isso me levantei rapidamente com a intenção de reclamar com elas, mas quando olhei pela porta de vidro, vi apenas uma mulher parada entre os varais. O vento soprava, movendo as roupas, então às vezes eu a perdia de vista. Seu visual foi o que mais me chamou a atenção. Olhei para minha porta e algo incomum me causou uma angústia insuportável. Eu senti que ela queria me dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. Ela parecia jovem, então pensei que fosse uma das meninas que moravam ali, que talvez precisasse de ajuda. Abri a porta para chamar sua atenção, mas ao mesmo tempo uma desculpa para ver como ela estava. Mas assim que saí, aquela garota de cabelos soltos e pele parda se agachou, se perdendo nas roupas. Abaixei-me para olhar embaixo dela para ver onde ela tinha ido, mas não havia sinal dela. Era impossível ela ter saído tão rápido, pois dali dava para ver todo o pátio central. Seus pés não estavam em lugar nenhum. Simplesmente havia desaparecido, como se fosse fumaça se dissipando no ar. Olhei atrás de todas as roupas. Olhei pelos corredores, mas nada, nenhum sinal de que fosse real. Aquela expressão de angústia no rosto da garota ficou na minha mente naquela noite, por dias e semanas depois. Eu tinha uma dúvida, um mistério, que só entenderia um mês depois, num daqueles fins de semana na montanha que mencionei no início. Naquele verão que nos proporcionou dias agradáveis e ensolarados, na companhia da minha família subimos um caminho que já conhecíamos. Eu já havia caminhado por lá diversas vezes. Minha filha e meu sobrinho vagavam pela área arborizada, indo até uma árvore que gostavam de subir. Meu marido correu para alcançá-los e cuidar deles, e eu fiquei ao pé da calçada. Avancei alguns metros em direção a eles, mas então algo me chamou a atenção. Uma enorme árvore parecia deixar uma sombra extremamente intensa, quase como se estivesse borrada. Como se estivesse em transe, caminhei em sua direção, como se aquela sombra me chamasse. Sentei-me em uma pedra ao lado de seu tronco. Tirei a água da mochila e vi uma faca que sempre carrego quando vou passear. Por alguma razão que desconheço, também a tirei e comecei a mover a terra com ela, a terra que estava na minha frente. Quando me dei conta, já estava cavando e cavando sem reagir, sem pensar, até que encontrei algo metálico com alguns centímetros de profundidade. Enfiei minha faca em volta para tirar a sujeira, e para minha surpresa, em uma dessas cavocadas, tirei um pedaço de pano vermelho. Isso me deixou muito nervosa, me assustou porque eu sabia o que tinha encontrado. Não era nada, nada de bom. Apesar de tudo, já estava lá. Eu já estava com ele quase nas mãos, então tentei retirar o objeto. Meu pai dizia que quando você se depara com essas coisas ruins, você tem que confiar em Deus. E se tiver água por perto, abençoe, borrife em forma de cruz, pedindo proteção para manusear objetos que tenham algum mal anexado a eles. Foi o que fiz. E então desenterrei o que era uma pirâmide de metal cheia de sinais em cada face. Parecia um daqueles objetos que você encontra em lojas de ocultismo. Notei que a ponta abriu, e dentro encontrei o que parecia ser sangue e uma substância quase preta, pedras e um bonequinho de palha com uma corrente. Quando tirei o objeto, não conseguia parar de pensar na garota que tinha visto em minha casa. Não entendo, mas algo me garantiu que ela era a dona daquele colar, e ao mesmo tempo sentia que a coitada já estava morta. Desembaracei a corrente daquele boneco e, ao fazer isso, borrifei tudo com água benta, embrulhei em um saco plástico e joguei fora, onde a luz do sol brilhava muito. Levei a corrente para enxaguar em água benta, na água que havia tentado abençoar, e depois voltei para minha família. Não demorou muito para iniciarmos o retorno, descemos dali, e então me dirigi à igreja que considerei a mais poderosa, por assim dizer. A igreja que ali tinha na caverna. Naquele momento eu já tinha muita clareza do que tinha visto naquela noite. Sabia que aquela menina estava me pedindo ajuda para libertar sua alma, presa naquele trabalho doentio e demoníaco. De alguma forma, eu havia vivenciado aquilo que meu pai tanto temia, aquele contato com espíritos. Já na igreja da gruta, dizem que existe um Cristo milagroso. Resolvi confiar-me ao Santíssimo Sacramento, pedir-lhe que aquela mulher descansasse em paz se realmente já havia partido, e deixei o colar pendurado nas mãos de um Cristo. Durante um mês fui à igreja para ter certeza
de que a corrente ainda estava lá, até que um dia fui e nem o Cristo nem a corrente estavam mais lá. Eles me disseram que levaram para a festa do padroeiro, mas isso não me preocupou. De alguma forma senti que a garota já estava livre. Desde então, embora nada tão tremendo como isto tenha acontecido comigo, sinto que tenho estado mais aberta a contatos com entidades que habitam outros planos. Nesta ocasião, gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo quando eu tinha 23 anos e trabalhava como entregador em um restaurante de comida brasileira. Trabalhava o dia todo, até às 10 da noite. Eu estava juntando dinheiro para ir para a universidade porque queria ser dentista. Tive que trabalhar muito e, como minha avó dizia, suar pelo peito para arrecadar todo aquele dinheiro. Então, quero compartilhar com vocês uma história que foi muito perturbadora para mim e, na verdade, depois disso, peguei trauma de entregar comida à noite. Uma noite tive que entregar um pedido em um lugar muito longe do restaurante. Saí de moto, como sempre, tentando chegar a tempo, porque, como já disse, o local era muito afastado. Ainda me lembro do endereço exato. Era uma área de pessoas bem de vida, para dizer o mínimo. As casas eram muito bonitas e grandes. Eu nunca tinha entrado naquele loteamento e fiquei bastante impressionado com o lugar. No entanto, a casa onde eu ia entregar aquela encomenda nada tinha a ver com as outras. Para começar, era numa área onde ainda estavam construindo. Só aquela casa e mais uma parecia habitada. Mas aquela em específico parecia muito ruim. Parecia que estava ali há anos e estava caindo aos pedaços. Desci da moto e comecei a bater no portão, já que não tinha campainha. Nisso saiu uma senhora idosa, mas não muito velha. Não consegui vê-la muito bem, porque o pátio dela estava todo escuro nesse momento. Ela se aproximou do portão e então pude vê-la bem através da luz da rua. Não sou de julgar ninguém nem de ser bisbilhoteiro, mas a aparência daquela mulher era bastante perturbadora. Para começar, cheirava muito mal, muito mesmo. Parecia que ela não tomava banho há dias ou mesmo semanas. Ela estava com um vestido longo todo manchado de Deus, sabe lá o que. Suas unhas eram compridas e estavam cobertas com o que parecia ser sujeira. Seu cabelo era longo e branco e mal tinha dentes na boca. Não pude deixar de me perguntar o que uma mulher assim estava fazendo em um bairro do que parecia ser gente rica. Ela sorriu para mim, me dizendo: "Finalmente você chegou." Dei-lhe a ordem do pedido e disse-lhe quanto deveria me pagar. Ao que ela me respondeu: "Quer jantar comigo? Eu gostaria muito de compartilhar meu jantar com você." Ela me disse em um tom muito gentil, sorrindo para mim o tempo todo. Respondi que não poderia fazer isso porque não tinha permissão, e que também tinha que entregar outros pedidos. O que era mentira, mas eu disse isso a ela para que ela me deixasse ir embora. Enquanto respondia, percebi que me olhavam pela janela. Parecia ser a silhueta de duas crianças ou de pessoas muito pequenas. Não consegui ver bem quem era. Como eu já disse, estava muito escuro lá dentro. Quando terminei de lhe contar do porquê não podia jantar com ela, a senhora continuou a insistir para que eu a acompanhasse, dizendo que se sentia um pouco sozinha, que não tinha mais ninguém, o que me pareceu muito estranho porque eu tinha acabado de ver aquelas sombras. E assim, sem pensar, lhe respondi: "Então quem está na casa com você? Acabei de ver duas silhuetas olhando pela janela." Ela tirou o sorriso do rosto e seu olhar se transformou em uma expressão furiosa. Ela começou a fazer um gesto com o rosto e a respirar muito rápido, como se estivesse cheia de fúria. Ela me olhava nos olhos sem dizer uma única palavra. A verdade é que isso começou a me assustar. Ela parecia muito sombria e perturbadora. Tinha uma energia pesada, sei lá. Minha única reação foi dizer boa noite e subir na moto. Mas assim, como se fosse um filme. Minha moto não queria dar partida. A velha ainda estava ali olhando para mim, cheia de raiva. E quando ela viu que minha moto não pegava, ela mesma começou a rir de uma forma muito escandalosa e grotesca ao mesmo tempo. Eu queria muito fugir dali, e minha única alternativa foi descer da moto e começar a empurrá-la. Enquanto eu fazia isso, aquela senhora começou a esticar os braços para fora do portão, gritando para eu não ir embora, que era para eu entrar na casa dela e fazer companhia a ela e aos seus amigos. Ela gritou isso para mim enquanto ria. Ela era uma pessoa completamente louca.
Cheguei à esquina onde ficava a próxima casa habitada naquele quarteirão e notei que no pátio havia uma senhora e uma jovem sentadas em poltronas. Quando me viram, elas vieram me perguntar se eu estava bem. Me lembro que a menina se virou em direção à casa daquela maluca, como se ela soubesse que ela tinha sido a causa do que estava acontecendo comigo. Contei-lhe sobre o incidente com aquela mulher enquanto lhe entregava a comida que ela pediu. Disse a elas que minha moto não pegava, que eu teria que ligar para o restaurante para me mandar ajuda. Perguntei-lhe se a senhora sofria de alguma doença mental ou algo parecido. Disse que fiquei preocupado porque pela janela vi a silhueta do que pareciam ser duas crianças, que talvez elas estivessem em perigo ali. Ainda guardo em minha mente o que elas me disseram. Não se preocupe. Acredite, o que você viu não são crianças. Há algum tempo também chamamos a polícia porque minha filha também os viu, mas verificaram a casa e a velha estava sozinha. Aquela mulher faz bruxaria. Sabemos disso porque os próprios policiais nos contaram tudo o que viram dentro daquela casa. Ela sempre grita que seus amigos a protegem. Ela nos ameaça. Ela diz que se mexermos com ela novamente, ela vai nos machucar. Ela diz que existem 2 demônios que sempre a acompanham em sua casa. Não são crianças. Ouvi tudo isso com arrepios e medo do que aquela mulher poderia fazer para mim. Com isso, não pude deixar de perguntar se elas não tinham medo de morar lá. Apenas há algumas casas daquela senhora maluca. Ao que elas responderam que sim, mas elas não conseguiram tirá-la de lá. Bem, aquela senhora morava naquela casa muito antes daquele loteamento ser construído. Ela tinha os papéis daquela casa, então era impossível tirá-la de lá. Espero que elas estejam bem. Pelo menos agora elas devem ter mais vizinhos, e não apenas aquela senhora assustadora. Depois disso, meu chefe chegou. Subimos na moto e saímos de lá. Não antes de agradecer muito aquela senhora e a sua filha. Elas me ofereceram sua companhia enquanto meu chefe vinha me buscar. Nunca mais voltei naquele endereço e não consigo parar de pensar até hoje que aquelas 2 silhuetas que vi eram demônios que seguiam aquela mulher. Porque sim, eles eram. Não acredito que os vi. Minha pele se arrepia só de pensar nisso. Não há dúvida de que existem pessoas muito loucas e também muito más neste mundo. Não sei por que a senhora queria que eu entrasse em sua casa, mas é claro que não era algo bom. Tenha muito cuidado e nunca confie em ninguém. Não importa quão velha e indefesa uma pessoa pareça. Você nunca sabe o que são capazes de fazer. Olá a todos, meu nome é Leonardo e nesta ocasião quero contar uma história paranormal que aconteceu comigo quando eu era entregador de pizza de uma empresa muito famosa aqui onde moro. Eu era o mais novo no emprego e entregava pizza o dia todo de moto. Naquela época não era tão perigoso como agora, então eu podia andar de moto o dia todo entregando pizza com calma, sem medo de que alguma coisa ruim pudesse acontecer comigo. Mas porém, uma coisa aconteceu. Algo paranormal. Algo que eu nem acreditava que existia, pois nunca fui de acreditar em coisas fantasiosas. Para falar a verdade, eu era daqueles que zombava de pessoas que contavam histórias assim. As chamava de mentirosas, ou pessoas que só queriam atenção, e me vejam aqui agora compartilhando minha história paranormal. Tudo começou numa tarde quando saí para entregar várias pizzas em casas diferentes. Já era noite e ainda faltavam 2 casas próximas uma da outra. Tive que me apressar para chegar a tempo antes que passassem os 30 minutos. Cheguei no referido endereço, que era uma casa térrea, com um portão que dava para ver todo o quintal da frente. Desci da moto e percebi que tinha uma senhora idosa com um casaco branco de manga comprida até o chão, segurando uma mangueira da qual não saía água. No entanto, ela mexia nela como se estivesse regando as plantas que ali estavam. Me pareceu muito estranho, a começar pelas roupas da senhora. Era uma noite de verão e onde moro faz muito calor mesmo de noite. Lembro que fazia quase 35 graus e a senhora estava vestida como se estivéssemos no inverno. Entretanto, isso não era da minha conta. Eu também não dei muita importância de que a senhora estava regando as plantas com a mangueira desligada. Só pensei que talvez ela fosse uma senhora idosa que já estava esquecendo as coisas. O estranho mesmo aconteceu quando falei com ela. "Boa noite, senhora", eu disse. Ela se virou para me olhar sem me responder nada e sem nenhuma expressão no rosto. Foi sombrio o modo como ela reagiu. Ela parou de mexer na mangueira
e ficou ali parada sem fazer nada, apenas me olhando. Eu disse à senhora que tinha ido entregar a pizza que haviam pedido naquele endereço, mas ela ainda não me respondeu nada. Eu não sabia mais o que fazer, não conseguia pensar em outra coisa senão bater no portão com minhas chaves para ver se saía mais alguém, pois duvidava que fosse aquela senhora quem havia pedido a pizza. Tinha que ter mais alguém ali com ela. Acabei por bater palmas várias vezes, mas ninguém saiu, e o olhar da velha estava me deixando muito desconfortável. Então me virei, guardei a pizza e estava colocando o capacete para sair de lá. Mas antes de subir na moto, ouvi alguém sair daquela casa e gritar comigo: "Espere!" Me virei e era uma jovem que, muito envergonhada, me pediu desculpas por não ter saído na hora, mencionando que estava tomando banho. Respondi àquela moça que ela não precisava se preocupar. Ela sorriu para mim um tanto envergonhada, me dizendo que foi bom ela ter me alcançado, pois estava com muita fome. Eu disse a ela que ia entregar a pizza para a senhora que estava regando as plantas, mas que ela não me respondia e por isso estava indo embora. O sorriso amigável da jovem se apagou de seu rosto. "Qual senhora?" ela me perguntou. "Uma idosa vestida de jaleco branco com cabelos grisalhos soltos. Ela estava aqui no pátio segurando uma mangueira desligada", respondi. "Não brinque comigo, você está falando sério?" ela respondeu. Eu disse que sim, que não precisava estar contando mentiras. Perguntei se era a avó dela, e ela me disse que suas duas avós não eram mais vivas, que ela havia alugado aquela casa recentemente e que alguns vizinhos lhe contaram que uma idosa que não falava muito morava lá antes. Todas as pessoas da rua a descreviam como uma pessoa solitária e um tanto rude, que amava muito suas plantas e que sempre era vista conversando com elas. Disseram a ela que a senhora morreu sozinha naquela casa e que isso não era tudo. Alguns indivíduos já haviam compartilhado mais informações com ela, porém ela suspeitava que apenas o faziam para assustá-la. Alegaram que frequentemente à noite avistavam aquela mulher no quintal, regando as plantas, mesmo depois de sua morte. No entanto, desde que a moça alugou a casa, ninguém mais a viu. Isso me assustou muito. Não conseguia acreditar que tinha visto um espírito. Me pareceu tão absurdo que não conseguia aceitar e disse à moça que queria uma explicação do que vi. Tentei por muito tempo me convencer de que a jovem só queria me pregar uma peça e que era a avó dela quem estava regando as plantas, mas acho que nunca saberei se realmente foi isso. A única prova de que era um espírito era o medo que transparecia em seu rosto e como ela ficou surpresa quando eu disse a ela que tinha visto uma senhora em seu quintal. Seu medo era tão real que eu realmente não acredito que ela inventou isso. Ainda acho difícil acreditar, mas sim, eu vi o fantasma daquela senhora e é algo que ainda tenho dificuldade em acreditar ou processar. O lado bom disso tudo é que abri meus olhos para coisas além do que imaginamos. Era uma sexta-feira típica. Depois que minhas aulas na faculdade terminavam, passava o resto do dia entregando pedidos de comida. Essa era a minha rotina normal, correndo para aplicativos nos fins de semana para me ajudar a pagar todas as minhas despesas enquanto estava no campus. A noite começou bem, atendendo muitos pedidos e faturando uma boa quantia, e então chegou a um impasse após a grande correria do jantar. Muito poucos pedidos apareciam e os que apareciam pagavam muito pouco, basicamente pedidos de perda de tempo. Mas então, depois de uma hora dirigindo sem rumo, chegou uma ordem que não era tão ruim. Ficava a 14 quilômetros de distância e o pagamento valia a pena. Não era um absurdo de dinheiro, mas o suficiente para não ser uma perda de tempo. Aceitei o pedido e corri até o restaurante para pegar a sacola. Depois entrei no carro e comecei a dirigir. O mapa dizia que levaria 30 minutos, o que acho que foi o mais longo de todos os pedidos que já fiz. A maioria das casas ficava ao redor do campus, a 20 minutos de distância. Tudo se tornaria praticamente apenas mato e árvores. Quando cheguei à marca dos 20 minutos, tornou-se apenas isso. Pouquíssimas casas, a maioria situadas em campos cultivados e nada mais. O resto da viagem de 10 minutos foi por uma estrada vazia que passava por essas fazendas. Então cheguei na casa. Havia uma estrada de terra que ligava à estrada que passava por um grande campo, e nos fundos havia essa pequena casa.
Dirigir pelo campo parecia muito estranho. Mesmo que eu não seja do tipo que fica nervoso sem motivo, isso parecia diferente. À medida que me afastava da estrada, o único som era o ronco baixo do meu carro na terra. Estacionei na frente e peguei o pedido. Depois deixei o carro ligado quando saí. A noite estava tranquila e a casa estava escura, tendo apenas a luz da varanda acesa para iluminar o exterior. Caminhei pela grama que estava muito alta, batendo no joelho, e subi até a varanda, batendo na porta. Enquanto esperava, olhei para meu carro, parado no escuro, com um campo escuro como breu atrás dele. Um momento se passou, então bati novamente, mas não houve resposta, nem mesmo o som de alguém lá dentro. Não demorei muito para perceber a estranheza da situação, não vendo nenhuma luz acesa nas janelas e percebendo o quão deteriorada a casa parecia de perto. A única coisa que me fez pensar que não poderia ser abandonada foi que eu tinha um pedido para esse endereço e que a luz da varanda estava acesa. Por algum motivo estranho, olhei para a luz pensando por que aquela seria a única luz. Reconheci só de bater os olhos que a parte superior da caixa tinha uma bateria solar barata. Era apenas uma luz automática que carrega durante o dia e acendia à noite, o que significa que ninguém precisava estar ali para acendê-la. No momento em que eu estava juntando tudo isso, ouvi um som estrondoso atrás de mim. Eu me virei, vendo um carro passando pelo caminho de terra e vindo logo atrás do meu carro. Fiquei ali olhando para os faróis até que um homem saiu. Gritei da varanda perguntando se o pedido era dele, mas ele não respondeu. Ele apenas ficou parado ao lado do carro e não se mexeu nem falou nada. Nunca vi uma interação tão bizarra como essa. Parecia que ele estava pensando no que iria fazer. Senti minha adrenalina aumentar quando comecei a perceber o quão horrível a situação provavelmente era. O silêncio da noite deixou tudo pior e apenas me lembrou que não havia ninguém ali para me ajudar. Estava ali preso no meio de um campo entre uma casa vazia e um estranho. Em uma reação instintiva de fração de segundos, larguei a sacola e corri para fora da varanda, correndo para trás da casa e direto para o campo. Olhei para trás, vendo o homem vindo atrás de mim. Freneticamente continuei correndo, e quanto mais avançava, mais espessa e alta a grama se tornava, até cobrir todas as direções. A essa altura, eu sabia que o cara não tinha chance de me seguir. Diminuí a velocidade, recuperando o fôlego enquanto me movia cuidadosamente entre as plantações e tentava ficar quieto caso o homem ainda estivesse tentando me encontrar. Fiquei ali escondido no meio do mato alto por muito tempo. Eu sabia em minha mente que meu carro iria ser roubado, mas estava tranquilo porque ele tinha rastreador instalado. Por fim, não sei quanto tempo se passou, mas em determinado momento, quando imaginava que iria ter que ficar ali por horas, já que não estava com meu celular, de repente ouvi um som. Parecia sons de martelo e com isso fui me aproximando do som que vinha da direção da casa. Quando cheguei perto o suficiente para ver algo, imaginando estar seguro já que estava vestido de preto, vi uma coisa bizarra, que é difícil para mim acreditar até hoje. 2 homens diferentes do que eu anteriormente havia visto estavam retirando o que parecia um corpo humano de uma cruz. Eles estavam com lanternas na cabeça e vi que o corpo estava completamente carbonizado, já que o vento trazia até mim um cheiro muito ruim de algo queimado. Eu estava com tanto medo que não aguentei ficar mais lá. Saí andando devagar pelo mato, pelo que pareceu horas até que cheguei ao quintal de outra pessoa, e de lá cheguei a uma estrada onde tinha um telefone para pedir ajuda. A polícia me pegou depois de 20 minutos e fomos verificar a casa, mas é claro que já haviam partido. Disse tudo o que tinha visto aos policiais e que não estava louco, mas nada, absolutamente nada, foi encontrado no local que vi aquele corpo ser retirado. Meu carro e meu telefone ainda estavam lá. Não havia sido saqueado e a sacola de comida ainda estava na varanda da casa abandonada. Tudo foi tratado como fruto da minha imaginação. Ninguém acreditou em mim. Mas eu sei o que vi. Não teria motivos para mentir sobre isso. Eu não sei o que estava acontecendo lá ou o que iriam fazer comigo. Mas tenho certeza que se tratava de algo doentio e demoníaco.